É, eu vou falar hoje de um assunto em que vem bem de encontro com a minha mentoria, né? Então, pessoas começaram a me perguntar, mas você daria mentoria nesse conhecimento? De que forma eu posso levar isso para minha empresa? Ou de que forma eu posso levar esse conhecimento para minha equipe? É, Nossa, eu queria que a minha família estivesse escutando isso. Isso começou a me chamar bastante atenção, porque, porque o ambiente lá fora começa a falar quem você é, quem você está sendo. Então a gente já, já entrou aí na mentoria. É, Quando as pessoas começaram a me perguntar sobre isso, então imagina assim que dentro das leis naturais só existe fora o que existe dentro. Então, quando o ambiente externo começou a me questionar sobre isso, e não foi um nem o outro, né? Eu fui ao salão e de repente a mulher fez uma pergunta e eu comecei a entrar num assunto. Ela falou assim: Nossa, que legal, eu queria ouvir mais disso. Aonde você fala sobre isso? E daí começou. Isso a gente fala assim que são situações, pessoas e eventos que se apresentam para mostrar para você quem você está sendo. E mediante a esses resultados fora, eu falei, puxa, tá na hora de eu começar a olhar para isso. Porque não significa que eu estou pronta. A gente nunca tá pronto, né? Eu ouvi de um amigo meu que ele disse assim, Priscila, o iPhone 13 é bem diferente do iPhone 1. E, e é isso mesmo, né? A gente sempre vai ficando pronto no caminho. Mas para a gente tomar esse pontapé inicial, que muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim, nossa, mas eu não sei o que, que eu quero, eu nem sei o que, que eu gosto, eu não sei quais são os meus desejos, né? E, e muitas vezes o ambiente fora está mostrando quem você é. Então, quando a gente olha para esse ambiente externo como a vida acontecendo para você e que você identifica, fala assim: puxa, se lá fora já estão me vendo dessa maneira, é porque já existe essa pessoa em mim. E, e claro que eu vou ter que fazer alguns ajustes, né? Aprender a mexer em várias ferramentas digitais, o qual eu nunca mexi, porque meus atendimentos eram sempre presenciais, né? E, e aí, de repente, vem uma família inteira, assim, onde uma está em Portugal, outra na França, parte aqui no Brasil, pedindo mentoria. E daí eu falei assim, nossa, agora é a hora de eu colocar todo esse conhecimento em prática. E tá sendo incrível, incrível, né? Então, quanto a gente vai ficando pronto no caminho? Eu oriento, assim, meus mentorados de que muitas vezes a gente não toma uma iniciativa de assumir quem a gente é, porque a gente fica preso em alguma coisa achando que você não está pronto ainda, ou que você nem sabe o que você quer. E é isso mesmo. Às vezes a gente nem sabe o que é, né? Muitas vezes eu não pensei assim, eu sempre venho da área da saúde atendendo em consultório, e quando eu fui estudar sobre leis naturais, eu fui estudar sobre as medicinas frequenciais, fui estudar sobre epigenética, sobre o comportamento das células, sobre de que forma o ser humano
ele é modelável, programado, né? De que forma as células respondem ao ambiente. E eu trazia para os meus atendimentos. E aí ali eu não sabia que eu estava ficando pronta no caminho. Não pronta, mas era uma pessoa que estava ali sendo transformada. Então, o quanto muitas vezes a gente escutar o nosso coração e dar um passo adiante. Quando as pessoas começaram a me falar disso, que eu me dei conta, né? Essa jornada não começou ontem, eu nessa vida, desde 2004, eu venho, eu acho que desde criança, sempre fui observadora da vida, mas desde 2004, quando eu fui morar no Japão, que eu comecei a observar a vida e fazer algumas comparações, eu falei assim, nossa, então a vida não era aquilo que eu conhecia, existe muito mais coisas. Eu, como assim? Daí abriu a minha mente assim para olhar e falar assim, nossa, como a gente não sabe nada, né? E eu me coloquei como um aprendiz da vida. Ali eu não sabia que era já o início de uma história. E quando a gente começa a estudar essas medicinas frequenciais e a gente começa a abrir um pouquinho mais, eu falo assim, né, que as nossas células elas têm muitas informações sobre nós mesmos e a gente começa a abrir essas células. Existe uma ferramenta, existe ferramentas para isso, não uma, né? Existem várias ferramentas. E eu tô me coçando aqui porque eu tô com a minha gatinha que nunca sai do meu colo, porque ela tá sempre o tempo todo. Eu tiro, ela vem, né? Mas tô me acostumando com ela é nova na minha vida. E, e aí, dentro desses conhecimentos, que a gente vai abrindo as células, né? E acessando memórias, e aí a gente começa a acessar memórias em que a sua jornada não começou ontem. Ela não começou em 2004, né? Mas ela começou há muito tempo. E eu tinha um professor que ele falava assim, você tem que assumir a sua assinatura energética, ele falava assim. Eu ficava, mas como assim? O que é isso de assinatura energética? De que forma você assume algo que você nem sabe, né? Mas de que forma você encontra essa pessoa em que você pode assumir ela, em que você nem sabe que ela existe? Um é no que o mundo lá fora tá te falando, quem você é. Eles são como se fosse espelho, né? O tempo todo quem eu estou sendo. E isso vale, eu vou voltar nesse assunto, mas isso vale para tudo. Então, puxa, eu não tô tendo um bom relacionamento. Tá, quem eu tô sendo nesse relacionamento? E você trabalhar em você para encontrar uma realidade diferente. Mas, da mesma forma que o ambiente externo está falando muito de você, ele também está falando sobre quem você é. E quando a gente não está atento, né? Isso é uma lei natural de tanto dentro quanto fora, tanto acima quanto abaixo, de que lá fora as coisas só se apresentam quando já existe dentro da gente. Mas o que existe se você nem sabe, né? E um dos meus mentores, ele já falava assim, a gente vai entrar num boom de conhecimento de o quanto as emoções, essas que a gente considera muitas vezes ruim, mas que elas são necessárias para a gente encontrar dentro da gente. Imagine que de repente você começa a sentir um desconforto. Um desconforto. Esse desconforto dentro de mim, eu vou dar um exemplo vivo. Foi, por exemplo, quando eu amava o que eu fazia, sempre amei, ainda faço por diversão, né? Porque eu gosto. Mas
começou a sentir um desconforto naquele momento. Mas daí, se você ficar preso a historinhas que te contam, ou a historinha que você mesmo conta, você fica preso numa situação assim, puxa, mas eu gosto muito disso que eu faço. Eu sinto muita gratidão pelo que eu faço, eu amo, isso tem a mim. Mas como a vida está acontecendo para nós o tempo todo, ela não vai deixar você chegar num teto e achar que aquilo é o teto. Ela vai te gerar desconfortos. E eu, presa na ideia, falei, nossa, mas será que eu não sinto gratidão, né? Por que eu tô sentindo desconforto por isso? E não, a vida tá acontecendo pra gente. Então, quando esse professor ele falava assim, aquelas emoções que a gente considera negativas, tipo, que a gente dá nome, né? Seja ela tristeza, seja ela angústia, apreensão, essa atmosfera dessa sensação de tristeza, apreensão, angústia, ela está convidando a gente a olhar para nós. E eu não entendia isso, mas sentia. Então, era bem nesses momentos que eu senti, falei, por que eu tô sentindo desconforto nisso, né? E daí era o momento que eu parava para perguntar para mim e dentro dessas perguntas eu fui me dando conta e dentro de busca, porque daí não é só a pergunta que você faz para você, mas é aquilo que você pede, né? E eu pedi, eu falei assim, puxa, eu não sei por que eu tô sentindo isso, mas eu gostaria muito de que algo se apresentasse para mostrar por que eu tô sentindo esse desconforto. E aí foi um momento que uma enxurrada de informações foram chegando para mim, né, mentores, professores, estudos, conhecimento, a partir da pergunta que eu fiz. Então, o quanto cada situação, cada emoção tá te servindo. Até mesmo aquilo que te sente desconforto, que está convidando você a olhar para você. E muitas vezes a gente considera essas emoções de que a gente deu nome, né? Seja ela tristeza, angústia, ansiedade, depressão. Mas o quanto esse estado desse ser está apenas convidando você para romper uma barreira de descobrir mais sobre você, da sua realidade que você ainda não conhece. De que você é muito mais do que isso que você conta para você, dessa história que você conta para você. É muito mais. Mas se você ficar presa nisso, e daí você fica criando essa história, igual eu contava, né? Fala, nossa, mas eu sinto gratidão pelo que eu faço. Eu não tô entendendo. Eu amo isso é minha vida, é minha construção. Imagina, eu galguei todo um caminho para construir sei lá, vou dar um nome assim, essa autoridade em quem eu sou hoje, né? Foram conquistas que eu fui fazendo. E daí lá nesse caminho, você observar que de repente é como se o mundo desmoronasse. Você falava assim, puxa, se eu tô sentindo angústia agora de estar fazendo isso, quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida agora? E daí eu falava assim, Priscila, fica quieta e vai trabalhar. Fica lidando com esses seus desconfortos aí, vai de qualquer jeito. Daí eu lembro que eu fui procurar um psicólogo na vida, naquele momento, né, uma terapia. E daí as pessoas falavam, acho que é porque você está estressada, vai descansar um pouco, você trabalha muito.
E eu olhava para isso e falava assim: as pessoas ao meu redor sabem que eu amo, que eu faço sempre, eu amo. Se eu for parar para fazer qualquer coisa, né, que eu for fazer, eu vou querer fazer bem feito. E essa sou eu não me importo, eu não dou nome para trabalho, eu dou nome para minha expressão. Isso representa a minha expressão. Então, quem eu estou sendo para me expressar através dessa atividade. E se eu encontro de mim uma perfeição ou uma busca da perfeição, de fazer aquilo cada vez melhor, eu vou me dedicar nisso. Então eu sempre, né, as pessoas ao meu redor percebiam que eu entregava eu ali, eu entregava minha alma naquilo que eu estava fazendo, né? Só que a hora que começou a sentir esses desconfortos e eu fiz uma pergunta porque eu não sabia mais aonde encontrar a resposta, né? E aí o mundo se abriu, né? Que nem eu comentei. E aí eu comecei, eu falei, tá, vou olhar para isso tudo. Lembra, Priscila, quando você morou fora e você via e falava, nossa, a gente não sabe nada mesmo, né? Eu falei, vou estudar, vou, vou abrir meu cadeado aí cerebral e colocar mais informações de coisas que eu não sei. E dentro dessa jornada, a gente vai descobrindo mais da gente. E é isso tudo eu tô querendo dizer porque assim, a vida ela é viva. Ela não vai deixar você ficar naquilo que você acha que aquilo já é o máximo. E a gente começa a achar que, nossa, eu acho que eu tô entrando em depressão, acho que eu tô em tristeza, acho que eu tô em angústia, acho que eu tô. Ou até mesmo em escassez, né? Eu digo assim, um cliente meu, ele disse assim, nossa, Priscila, eu tenho um potencial muito grande de conhecimento, mas você acredita que hoje eu estou vivendo com a minha aposentadoria? Ele falou assim, né? E só que assim, eu não quero parar de trabalhar, porque eu tenho muito conhecimento e essa renda que a aposentadoria me traz não é suficiente para minha vida. E daí eu olhei e falei assim, puxa, dentro das leis naturais, que só existe fora o que existe dentro, se ele tem muita informação e ele está operando na escassez, não ter o recurso financeiro disponível é exatamente o que ele precisa. Por quê? Para expressar o ser dele. Aí eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, mas aonde você não se valoriza para você não encontrar o valor lá fora? Porque você sabe o seu valor. Aí dentro você sabe que existe esse valor. Mas não adianta querer que o ambiente fora identifique esse valor em você se você não encontrar dentro. E ele manda mensagem todos os dias para mim. Hoje ele tá no Rio de Janeiro, tá num trabalho lá bem legal, tá outra vida, assim, né? E tá encontrando a abundância, mas essa abundância fora só representa que ele encontrou e assumiu quem ele é. Que ele estava cheio de abundância dentro, que era esses conhecimentos que ele tem para passar para frente e facilitar a vida das pessoas com esse conhecimento, né? Ele não podia ficar com isso dentro. Só que ele tinha que encontrar o valor dele primeiro, para daí ele encontrar o valor dele lá fora. E então a vida ela tá sempre acontecendo para nós. Quando a gente olha e se coloca numa situação ou numa história que a gente conta, porque a gente não está encontrando o caminho, ou a gente não está encontrando a solução para aquilo, às vezes não encontrar exatamente o que você precisa. Por quê? Porque você está se tornando no caminho a pessoa que você vai ser. Às vezes aquela sensação de desconforto que você sentiu
é exatamente o que você precisava sentir para você olhar para dentro de você e muitas vezes ter que se render porque você não sabe a resposta, você não sabe de que forma que aquilo vai acontecer, mas quando você tem a certeza só de que tudo é perfeito, a natureza ela não erra nunca, ela não erra. A vida ela está acontecendo para você, ela é viva e ela não erra. Até aquilo que a gente considera como imperfeito, como errado, esse julgamento ou essa opinião é de acordo com a sua memória. A vida ela não liga para a memória. A vida ela liga para quem você é. E ela vai puxar você. Ela vai dar um jeito de você externalizar quem você é. Então, mediante a essa minha nova vida, né, de fazer mentoria em grupo e individual, eu encontrei algo que não se compara com a vida que eu tinha antes. E antes já era muito boa. E daí a gente olhar assim para a vida e aí você agradecer. Não agradecer por agradecer, mas é um agradecimento de você poder fazer parte dessa vida, dessa história, de como tudo é criado. A gente dá nome de diversas formas, né? Tem gente que chama, porque o universo, porque Deus, porque a criação, porque... A gente só encontra isso quando a gente começa a assumir quem nós somos. E aí, quem que nós somos? Muitas vezes a gente não sabe. Aqui, cognitivo, né? Ou a gente fica preso no quem nós somos, a história que nos contaram de quem nós somos. Mas quando você começa a entender um pouco mais sobre o que é a vida, o que é essa criação, e olhar dessa maneira, é como se todas as suas células que são vivas, né? O Bruce Lipton, ele fala assim que as células é como se fossem vários ETzinhos, né? Ele tem um microscópio que amplifica muito. E ele olha e fala assim, olha, são todos bichinhos vivos. E elas são vivas e estão respondendo tudo, né? E eu lembro, assim, que eu falava assim, nossa, isso me arrepiou. Ou uma das minhas mentoras falava assim, nossa, isso me arrepiou, porque é uma verdade, né? E falando para vocês, é como se minhas células estivessem todas comemorando comigo. Esse arrepiar é as células comemorando comigo, porque elas o tempo todo estavam numa loucura de querer responder o meu cognitivo, que é o meu mundo que interage com o mundo externo, e responder ao meu mundo interno, que lá na informação das minhas células existe um monte de informação de quem eu sou. E aí as células elas ficam respondendo o mundo externo e o mundo interno, que dá nome do jeito que vocês quiserem, é o mundo consciente e o mundo subconsciente. Tálamo e hipotálamo, né? Cada um de uma maneira. A interpretação que você tem de quem você é, mas o teu verdadeiro ser, de quem realmente você é. E aí as células ficam nessa briga, assim, falam assim, nossa, mas eu quero levar ela. E esse levar, gente, eu não sei se vocês conseguem ver através do meu corpo, esse levar, a hora que a gente consegue chegar nesse estado, e é isso que eu quero junto com vocês, através da mentoria Criando a Sua Realidade, é você sentir que as suas células, elas estão te levando você para quem você é. Porque elas acendem, elas comemoram, elas falam assim, uau, conseguimos.
Teve momento que a gente teve que brigar com ela, porque no cognitivo dela, ela achava que ela era uma coisa. E eu lembro, assim, de a sensação que eu tenho do meu novo ser em relação ao meu antigo, e que o antigo eu achava que era maravilhoso, eu falava, nossa, é porque eu não conhecia esse que eu tô agora, né? E não tem fim, não tem fim. Se eu cheguei até aqui e, nossa, tá incrível, imagina o que tem pra frente, né? E aí, essas células, elas vivas, elas te movem, elas te levam. E aí é quando a gente fala assim: nossa, eu sou divinamente guiada. Eu estou sempre no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Porque eu já não fico mais naqueles barulhos dos meus pensamentos que fica. Não porque isso é inadequado, não porque isso é errado, não porque a pessoa que fez isso é isso, porque não sei o que. Daí, tipo, isso só atrasa de encontrar nossos seres, encontrar quem nós somos. Então, existem ferramentas para isso, né? Existem inúmeras. Não fui eu que desenvolvi. O que eu fiz foi pegar conhecimentos que eu tenho dentro, conhecimentos da pessoa que desde pequenininha observava a vida, ferramentas que eu fui aprendendo nessa vida, e a última que eu fui escutar foi a mim mesma. E aí eu coloquei uma intenção. A minha intenção é de levar para as pessoas, através da mentoria Criando a Sua Realidade, a maneira mais fácil de chegar nesse estado. Porque a pessoa que já passou por esse caminho, ela já sabe, ela abriu o caminho, né? Ela já sabe de que maneira ela conseguiu chegar lá, do outro lado. Mas a minha intenção genuína, sim, é de que forma deixar bem fácil. E esse era a minha intenção mesmo, essa é a palavra, intenção, né? Eu falo que intenção é atenção dentro, a minha atenção dentro de mim. Daí eu comecei a botar ordem, né? Comecei a colocar ordem dentro de mim, a partir do momento que essas mensagens começaram a chegar, as informações começaram a chegar, eu comecei a colocar ordem nisso. E daí eu falei assim, tudo bem, tem esses conhecimentos todos, ok, a gente vai trabalhar com eles, né? Eu não comecei nessa vida com esses conhecimentos, hoje eu assumo isso, né? Se você não acredita em que a gente tem outras vidas, eu não estou aqui para perguntar sobre isso, porque existem inúmeras pesquisas e a ciência explicando sobre isso. Então, quando eu comecei a identificar essas informações, eu comecei a botar ordem. Daí eu comecei a colocar uma intenção. E a minha intenção é de que maneira eu posso deixar fácil, trazer para você. Que muitas vezes a pessoa, quando ela galgou o caminho, que ela teve que pegar o facão e ir abrindo esse caminho, ela foi bastante selvagem. Essa fui eu, né? Bastante selvagem para abrir esse caminho. Mas depois que abre, você olha e fala assim, pode vir. Agora já existe uma trilha, já existe um caminho. Esse caminho foi a minha intenção. Eu costumo dizer assim que a maneira de eu manifestar o meu amor para as pessoas é com a minha presença. E aí eu falo assim que essa foi a minha maneira de expressar o amor pelas pessoas. E é dessa maneira que eu quero manifestar o amor por cada mentorado meu. De que você não precisa fazer o caminho que eu fiz, mas se você quiser, pode fazer.
Eu não morri, né? Tô aqui viva. Mas a intenção que eu coloquei é de que maneira pode fazer isso de maneira mais fácil, de uma forma mais fácil mesmo. Então, esse é o meu recado por hoje. E é com essa ideia em que eu quero trazer a mentoria Criando a Sua Realidade através da Priscila Almeida, que é a maneira de eu expressar o meu amor. Obrigada.